nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 15 de junho de 2025, 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais outras levas de ataques, tanto do Irã contra Israel e de Israel contra o Irã. Infelizmente, ontem à noite teve um prédio que desabou parcialmente num subúrbio de Tel Aviv, e foram 6 pessoas mortas, 6 israelenses mortos, e teve também ontem, para quem acompanhou a nossa live lá no Ancapso, né? Ontem eu faço todo sábado uma live no Ancapso, fazendo um apanhado das notícias da semana sobre a política aqui no Brasil, só que coincidiu que no momento da minha live estava acontecendo um ataque iraniano contra o norte de Israel, então a gente acompanhou isso um pouco também. Então teve também o caso de uma família árabe que foi morta aqui nessa cidade próxima de Haifa, e a refinaria de Haifa também foi atingida pelo Irã ontem, e com isso Israel decidiu fazer um ataque muito grande contra o Irã. Teve vários alvos aqui do Irã, várias refinarias atingidas, e também um ataque direcionado a pelo menos 15 cientistas nucleares iranianos. Israel está dizimando toda a equipe de pesquisa nuclear iraniana, as pessoas estão sendo eliminadas através de um ataque com carros-bomba. Ou seja, Israel, o Mossad, conseguiu plantar bombas em carros dos cientistas nucleares iranianos e foram todas detonadas no dia de hoje, matando pelo menos 15 cientistas nucleares iranianos. Como o topo da pesquisa nuclear iraniana já tinha sido eliminado, né, imagina-se que agora Israel está descendo a estrutura hierárquica, eliminando todo mundo que fez parte dessa pesquisa nuclear lá no Irã, né? Enfim, mais um grande número de ataques. Depois desse ataque iraniano contra Israel ontem à noite, hoje cedo teve mais um alerta. Só que parece que o Irã não conseguiu mandar mísseis para atingir Israel. A essa altura, o espaço aéreo aqui de todo o oeste do Irã até Teherã já está totalmente dominado por Israel. Israel faz o que quer, virou um novo Líbano, né? Como Israel hoje trata o Líbano como quer, sempre que o Hezbollah bota a cabecinha para fora dos túneis, Israel vai lá e acaba com esse pessoal. O Irã está virando a mesma coisa, está virando um grande Líbano. Eu, se fosse o pessoal do Irã, dava um jeito de tirar os ayatollahs de lá rápido para não acabar numa desgraça econômica completa. A gente vai falar também sobre alguns resultados que a gente já tem dos ataques israelenses à base de Natanz, aos túneis com mísseis israelenses que tem aquelas cavernas que o Irã fala, né? Mostra aquela caverna cheia de mísseis e coisa e tal. Israel já atingiu aquilo ali também. Vamos falar sobre alguns resultados que a gente já tem desses ataques israelenses e também sobre protestos no Irã. Muita gente dizendo que o regime está desabando lá no Irã, né? Vamos falar também dos idiotas ocidentais que foram para o Egito querendo fazer um protesto, chegar na faixa de Gaza e não sei o que lá, e eu não sei se esse pessoal sabe que esse pessoal acha que todos os países árabes são pró-palestinos e contra Israel, e não são, né? Eles até falam alguma coisa, condenam Israel e coisa e tal, mas todos eles já perceberam que é inútil esse tipo de coisa. E aí o pessoal tem um choque de realidade quando chega lá no Egito com essa coisa. Chega a estar engraçado isso, né? Outra coisa engraçada também é a palmolescência do Trump, que mais uma vez pediu para Israel e o Irã fazerem as pazes e coisa e tal. Caralho, bicho, o que esse cara tá tomando, bicho? Alguém dá um Viagra pro Trump, que puta que pariu, tá foda, Trump. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sou Judeu Sim e Daí, Turguniev na Sauna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem muita coisa para cobrir aqui. Vocês podem ver minhas abinhas aqui, estão malucas aqui no Brave. Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Vou ter que ir rápido, porque é muito assunto, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas de extensão. Mas a gente vai chegar lá, tá? Como eu tenho falado para vocês, as operações em Gaza continuam, tá? Israel continua fazendo operações aqui em Gaza e também aqui no norte, no sul do Líbano, no norte de Israel. Também tem coisa do Hezbollah sendo atingida aqui. Só que não dá tempo de a gente falar nisso. Tem coisas mais urgentes para isso. Ontem tivemos ataques aqui no norte de Israel. Eu estava no momento da minha live, vários mísseis contra Haifa. Aqui os mísseis parecem sobre a cidade velha de Jerusalém, né? Mas indo em direção a Haifa e acabaram causando danos aqui. A gente tem a imagem de linhas, dutos, ali na refinaria de óleo de Haifa, que foram danificados pelo ataque do Irã ontem. Não foi um dano enorme, foi um dano, mas foi um dano na refinaria de Haifa. Ela está parada nesse momento, deve ser consertada em breve.
Como eu já expliquei para vocês, o caso de Israel e do Irã, existe uma assimetria aqui. Quando o Irã destrói uma refinaria em Israel, Israel vai consertar a refinaria rapidamente, vai comprar as peças e consertar isso rapidamente. Quando Israel destrói uma refinaria no Irã, é uma perda sem retorno, porque o Irã está fora do mercado global, não pode comprar coisas. É a mesma assimetria que acontece entre Ucrânia e Rússia. Quando a Rússia atinge as refinarias ucranianas, e atingiu várias refinarias ucranianas, parou até de atingir, porque aí os ucranianos vão e consertam, compram equipamentos do Ocidente e consertam a refinaria e não tem problema. Os russos, quando as refinarias que são atingidas pelos ucranianos, ficam meses sem operar, porque os russos não têm como comprar as peças para repor esse tipo de coisa, né? Mas Israel tinha avisado, não pretendia atingir as refinarias iranianas porque não faz sentido, não quer destruir o Irã. Israel quer só que o Irã pare com o programa nuclear deles, né? Então as refinarias estavam fora de questão. Só que no momento que o Irã atingiu uma refinaria em Israel, em Haifa, Haifa fica aqui no norte de Israel, nessa região aqui, é uma cidade portuária, tem uma refinaria aqui também, a refinaria fica justamente nesse ponto aqui. No momento que o Irã atingiu Haifa, aí, meu amigo, um abraço, né? Aí agora tá aberto. A gente vai ver que depois Israel atingiu várias refinarias. Ontem à noite também, quando a gente estava no nosso programa aqui aos vivo, a gente viu sobre o caso de a família árabe nessa cidade aqui de Tamra, que foi atingida. É uma cidade árabe, tá? Israel tem várias cidades onde moram só árabes. E, infelizmente, uma família foi morta aqui. Muito triste. Isso tudo ontem à noite. Aí teve também esse ataque em Tel Aviv, em Bat Yam, em Tel Aviv. Então Bat Yam é mais aqui embaixo. Aqui em Tel Aviv, no centro de Israel, Bat Yam é essa região aqui, ó, é o sul lá da cidade de Tel Aviv, né? E, infelizmente, esse prédio foi parcialmente demolido, o prédio continuou de pé, uma parte do prédio caiu aqui, como vocês podem ver. Infelizmente, foram 6 pessoas mortas aqui, uma tragédia muito grande isso. Infelizmente, as forças de segurança de Israel avisam que as pessoas que estavam em quartos de segurança e nos abrigos não foram atingidas. Infelizmente, as pessoas que acabaram vítimas eram aquelas que estavam justamente em áreas não protegidas dos apartamentos e isso acabou demolindo aqui, né? É lógico, você está numa área protegida não te dá garantia 100% de que você não será atingido. Se você tiver um impacto direto do míssil, não tem nada que possa te proteger, na verdade, mas o risco é muito menor. O risco é muito menor, então é muito importante que as pessoas vão para as áreas protegidas nesse caso. Aqui está a imagem do local agora pela manhã, né? Vários prédios destruídos ali com esse míssil que passou aqui nessa região, né? Mais imagens aéreas aqui mostrando, infelizmente, 6 pessoas mortas lá à noite em Bat Yam, no sul de Tel Aviv. Hoje cedo, o Netanyahu foi lá visitar as operações de resgate. Parece que ainda tem pessoas sendo buscadas entre os escombros, ainda tem pessoas que não se sabe se estão vivas ou mortas. Esse número pode aumentar ainda. Isso aqui também é importante avisar, porque havia uma fake news aí do pessoal dizendo que o Netanyahu estava no Chipre, não sei o que lá, só que não, ele estava em Israel esse tempo todo, né? Ele estava lá, tá visitando ali o pessoal, né? Aí agora, hoje cedo, teve mais um alerta de mísseis aqui na região central de Israel, mas não teve nenhum míssil, tá? Acabou que o Irã ameaçou lançar mísseis, mas todos foram interceptados, nada chegou aqui em Israel. Isso aqui está de acordo com o que a gente vem falando, cada vez vai ser menor a capacidade do Irã de lançar mísseis, porque agora que Israel tem o controle do espaço aéreo iraniano, toda vez que o Irã lançar um míssil, Israel vai lá e destrói o lançador do míssil. Tem um dos maiores arsenais de mísseis convencionais do mundo, né? Mas o lançador de mísseis eles não têm tantos assim, né? Eles tinham alguns locais de lançamento que já foram todos destruídos por Israel. O que resta para o Irã agora são os lançadores móveis. E o Irã tem só uns 150 desses. E aí, cada vez que eles usam esses lançadores móveis para lançar um míssil contra Israel, agora que Israel tem acesso completo ao espaço aéreo iraniano, Israel vai lá e destrói aquele lançador de míssil. Então, cada vez mais o Irã consegue lançar menos mísseis por falta de lançadores, né? Então, daqui a pouco ele vai estar igual o Hezbollah e o Hamas, que cada vez lança menos. Às vezes, antes, no início da guerra, lançavam vários foguetes contra Israel. Agora, de vez em quando, sai um foguetinho e Israel derruba fácil e não tem efeito nenhum. Hoje pode ser uma prévia disso daí, né?
Bom, agora, nesse negócio todo, Israel também fez ataques contra o Irã, né? Lançou mais um grande ataque hoje cedo. Na verdade, tem ataques do tipo, digamos, convencional, que é a Força Aérea Israelense atingindo, né, várias áreas ali, várias instalações aqui no Irã, mas também teve alguns ataques de inteligência muito interessantes. A gente vai falar sobre as bombas, os carros-bombas dos cientistas iranianos. Pelo menos 15 cientistas nucleares iranianos foram eliminados hoje num ataque espetacular, mais um ataque do Mossad de explosão de infiltração, né? Mas aí, ontem, quando o Irã atingiu a refinaria de Haifa no norte de Israel, Israel imediatamente começou a atacar os depósitos de combustível e refinarias em Teherã e em várias outras áreas do Irã. Essa daqui é um grande depósito de combustível que tem ali em Teherã, totalmente destruído, né, pegando fogo aqui abertamente. Vai ser muito difícil eles pararem esse incêndio aqui. Esses grandes depósitos de óleo, depois que começam a pegar fogo, é muito difícil parar a coisa. Está totalmente destruído isso daqui. Teve também outras refinarias, aqui tem várias refinarias aqui que foram alvejadas ainda ontem à noite. Depois que o Irã abriu a comporta, pode atingir refinaria então beleza, tá valendo refinaria, né? Tá valendo refinaria? Beleza, tá valendo refinaria, vamos embora. Aqui, ó, mais imagens de refinarias e depósitos de óleo pegando fogo. Aqui também teve um ataque de Israel contra o bunker do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas. Então tem aqui, usando Bunker Buster, né, você pode ver aqui, ó, a fumaça saindo aqui dessa região, justamente onde estão o quartel-general das guardas das forças iranianas e que foi atingido aqui por Israel ontem. Ainda teve essa outra coisa aqui, ó, que o pessoal está dizendo, olha, repara o que é aqui, ó. Sai uma coisa daqui do solo e atinge outro lugar, né? Tem gente dizendo que isso daqui é uma defesa antiaérea inválida, né? Simplesmente deu errado aqui, ó. Lançou e caiu logo em seguida. Pode ter sido um lançamento de defesa antiaéreo falho? Pode ser. A gente sabe, o Irã usa equipamento da Rússia, e a Rússia, isso acontece o tempo todo. Os sistemas do S-300 e S-400, que são as defesas antiaéreas russas, falham pra caramba. Pode ser isso. Mas tem gente dizendo que esse vídeo seriam sabotadores do Mossad atingindo um outro lugar, ou seja, usaram um míssil dentro de Teherã para atingir defesas antiaéreas. Eu não sei qual das duas versões que está correta nessa história aqui. Bom, aqui também, aí hoje pela manhã começou mais ataques israelenses contra o Irã. Aqui as barracas em Nabouk, né, os alojamentos em Nabouk, que é perto ali de Karaj, que também é perto do Irã, perto de Teherã. Então aqui é um alojamento para soldados, foi atingido. E aqui ó, ataque com refinaria também, o campo de gás de South Pars, um dos maiores, aliás, o maior campo de gás do mundo, que é operado metade no Catar e metade no Irã, e foi atingido nessa região lá no sul do Irã, lá eles chamam de South Pars, né? Pars Sul, fica aqui em Shiraz, no sul do Irã. Então é um depósito de gás enorme que tem nessa região toda aqui. Ele é explorado metade pelo Catar, metade pelo Irã, e aqui está sendo explodido aqui, né, já que agora está valendo refinaria? Está valendo refinaria, então está valendo refinaria, né? Pronto, aqui mais instalações de gás e óleo em Arvaz, no sul do Irã, também atingidos nesse ataque. Aqui Arvaz é essa região aqui, ó, Arvaz, também atingidos aqui, e um monte de coisa pegando fogo. E aí, depois desses ataques que Israel fez mais cedo, no meio do dia, Israel mandou um alerta para o Irã. Israel ordenou a evacuação de todos os locais em Teherã que são próximos de instalações militares e locais com armas. Ou seja, Israel está planejando um grande ataque a Teherã agora à tarde ou à noite, né? Talvez ainda não tenha acontecido. A gente vai ver que já tem um monte de coisa sendo atacada, mas pode ser que provavelmente vai ter mais coisa também, né? Estão fazendo esses alertas, tal como eles fazem com Beirute lá no Líbano, né? Ou seja, o Irã virou um grande Líbano agora para Israel. Tem a supremacia aérea, faz o que quiser, chega onde quer, destrói tudo que quiser, né? Está aqui o alerta completo traduzido para o inglês. Todos os indivíduos atualmente presentes ou que esperam estar presentes próximo ou no entorno de locais de fabricação de armas e instituições de apoio devem imediatamente sair dessas áreas e não retornar até próximo aviso, né? Então, isso daqui foi um aviso em árabe para os residentes ali do Irã. O Irã, embora não seja um país árabe, seja persa, né? Ele fala árabe também.
Então foi esse envio que foi feito por Israel para o pessoal sair dessas instalações. Isso aqui, evidentemente, também é direcionado aos empregados dessas instalações. Olha só, se você trabalha na indústria bélica do Irã, eu recomendo você faltar hoje. Liga, fala que teve dor de barriga, tá com uma caganeira danada, vou ficar aqui no banheiro, não vou trabalhar hoje não, porque vai dar ruim, né? Isso daqui é um prédio que caiu, foi atingido, ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Isso daqui, quando saiu a primeira imagem desse prédio, os jornais iranianos falaram, olha que absurdo, Israel atingindo prédios civis iranianos e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí na reportagem, na própria mídia iraniana, lá embaixo falava assim, e nesse ataque foram mortos fulano, beltrano, ciclano, sei lá o que, todos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Pois é, era um prédio de funcionários da Guarda Islâmica do Irã, né? Ou seja, uma ação plenamente justificada de Israel nesse caso, né? Bom, além disso, os ataques israelenses contra a capital Teherã têm feito, como tem usado muita bomba bunkbuster, porque muita coisa está no subsolo, isso interrompeu o fluxo de água e esgoto em Teherã. Deve estar um cheirinho maneiríssimo e agora a água já está misturada com esgoto, então não se recomenda que ninguém beba água em Teherã. Eu diria que é um bom momento para sair de Teherã para o pessoal que está lá. Agora, a ação mais sensacional de Israel no dia de hoje foi justamente o ataque contra veículos, tá? Aqui, ó, relatórios dizem que 5 veículos explodiram em pontos diferentes de Teherã. Não sabemos nada do que está acontecendo, mas uma fonte está dizendo que o Mossad está muito ativo no Irã hoje, né? Então, ou seja, isso aqui foi uma operação do Mossad. Está aqui, ó, um dos veículos explodidos está aqui, é um carro-bomba, ou seja, tinha uma bomba plantada no carro da pessoa, e essa bomba explodiu e a pessoa morreu, evidentemente. E agora a gente tem a informação aqui, ó, pelo menos 14 cientistas nucleares iranianos foram alvejados pelo ataque do Mossad usando VB-IED. IED é dispositivo explosivo veicular, coisa e tal. É bomba, é uma bomba, né? Então, ou seja, Israel está usando exatamente, botou carros com bombas, plantou bombas nos carros dos cientistas nucleares do Irã e agora fez 14 explosões ao mesmo tempo. Por que tudo ao mesmo tempo? Porque, é lógico, se ele começasse a explodir alguns carros de cientistas nucleares do Irã, os outros cientistas nucleares do Irã não iriam mais usar os carros, porque, né, evidentemente, eu sabia que os carros estão grampeados e coisa e tal. Ele aproveitou um momento em que tinha muitos cientistas iranianos dentro dos seus carros e explodiu todo mundo e matou vários cientistas nucleares iranianos nesse ataque, né? E agora, à tarde do dia de hoje, continuam os ataques em várias regiões de Teherã, também ataques a instalações de refino de petróleo do Irã. Isso daqui é de novo, o campo de South Pars foi atingido de novo agora à tarde. Lá, e aqui a gente tem em Tel Aviv várias colunas de fumaça subindo de ataques israelenses. Então, como Israel agora tem o domínio aéreo de Teherã, faz o que quiser em Teherã, tem alvejado vários pontos aqui na cidade. Isso aqui não é dos carros não, tá? O carro é pequenininho, quando explode é coisa pequena. Isso aqui é ataque feito por avião mesmo, ataques maiores. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma indústria de eletrônica do Irã, SAI Irã, que é uma produtora de sistemas de guia para mísseis balísticos, né? Como a gente falou, a Força Aérea Israelense agora consegue atacar qualquer alvo que queira dentro de Teherã, não precisa mais usar mísseis balísticos. Atacar com aviões é muito mais rápido, é muito mais efetivo, é muito mais preciso. Aqui tem uma imagem de um ataque que aconteceu aqui em algum lugar e dá para ver a bomba chegando ali e seja lá o que for, foi destruído aqui, né? Aqui, ó, o prédio da inteligência iraniana em Teherã não existe mais. Então Israel atingiu o prédio do Ministério de Inteligência lá em Teherã. O quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã também foi atingido, eles têm um complexo grande ali. Agora, meu amigo, que eles perderam o domínio aéreo, agora Israel faz o que quiser lá no Irã. Tá limando tudo quanto é objetivo militar que tem ali, né? Aqui, o quartel-general da Agência Nuclear do Irã, também limado lá em Teherã, não existe mais. Israel está atingindo agora os aeroportos no Irã. Então é por isso que o pessoal estava fugindo ontem, né? A gente falou ontem que vários oficiais do alto escalão do Irã estavam fugindo porque eles sabiam que os aeroportos não iriam durar muito tempo, uma vez que o Irã perdeu a supremacia aérea, não tem mais como se defender dos jatos israelenses. Agora, meu amigo, um abraço, os aeroportos estão todos indo embora, né? Vários aeroportos sendo alvejados pelas forças israelenses. Aqui, o principal lá, o aeroporto Imam Khomeini,
lá em Teherã também foi atingido. É lógico que atinge isso daí para evitar que os aeroportos sejam usados para caças ou jatos do próprio Irã, e também porque muitas vezes os lançadores de mísseis são colocados nesses aeroportos, né? Então Israel está eliminando os aeroportos lá no Irã. Tem quem diga que o Khamenei, que é o atual ayatolá, né? Lembra que teve dois ayatolá, né? Depois da Revolução teve o ayatolá Khamenei, que tem esse aeroporto em homenagem a ele, né? Khomeini, e depois que ele morreu, assumiu o Khamenei, que é o que está atual, né? Então, outra coisa, Israel atingiu Bonak, a área de Bonak, a noroeste de Teherã, que está tendo um grande bombardeio ali em alvos militares, né? No total, nos últimos 3 dias, Israel atacou mais de 720 alvos militares no Irã. Enquanto isso, o Irã danificou a refinaria de Haifa e vários prédios residenciais. Não é a mesma coisa, né? De novo, é uma crueldade absurda atingir prédio residencial, uma dor enorme, mas a verdade é que do ponto de vista militar isso faz absolutamente zero diferença, né? Aqui, ó, você pode ver a diferença? Os 4 grupos aqui estão mortos. Alto comando das forças militares iranianas e aqui uma família de árabes que moram em Israel, que foram mortos lá no norte de Israel, como a gente falou. Pô, um absurdo isso, realmente uma crueldade absurda, né? Bom, aqui a gente tem a lista das mortes anunciadas já pelo Irã, tá? Então isso aqui são mortes já confirmadas pelo Irã. O chefe dos mísseis iranianos, o chefe da defesa antiaérea iraniano, o chefe do exército de drones iraniano, e tem mais outros nomes aqui. Eu não vou ler os nomes porque eu não conheço essas pessoas, você provavelmente também não conhece, mas tem um monte de oficiais iranianos já confirmados mortos pelos próprios iranianos, né? O exército iraniano também fez um ataque contra as montanhas em Kermanshah. A gente falou sobre esse ataque, teve mais ataques lá, justamente onde tem os locais de mísseis subterrâneos do Irã, né? Você já deve ter visto essa imagem aqui do Irã mostrando os mísseis e coisa e tal, né? Aquele guarda ali. Aliás, a propósito, essas 2 pessoas que aparecem nesse vídeo aqui já foram eliminadas por Israel. Isso aqui está dizendo que justamente foram eliminados por Israel. E aqui eles estão mostrando esses túneis de mísseis aqui, justamente em Kermanshah, que foi atingido por Israel. E a gente já tem informações que isso teria sido atingido, né? Então aqui mostrando onde são as entradas desses túneis, né, que Israel atingiu. Aqui, ó, Kermanshah é nessa região aqui, ó. Kermanshah. Essa região aqui é onde ficam esses túneis com os dispositivos, os mísseis iranianos ali, e Israel fez esse ataque nessa região aqui. Aqui estão os ataques israelenses com bombas bunkbuster orientadas às estruturas externas e também às entradas dos complexos, né? Então Israel está mandando aqui a coisa, justamente fazendo esses ataques. Eu acho que isso aqui já é outra coisa já. Sim, tá mostrando aqui, ó, os pontos de ataque. Tá vendo? Aqui estão os pontos de ataque de entrada, né, desses complexos. E aqui estão os complexos debaixo da rocha, você pode ver aqui, onde o pessoal passeava e coisa e tal. E no final, Israel destruiu as entradas desses complexos. A ideia justamente lembra, esse complexo aqui, se você conseguir detonar um míssil desse lá dentro, explode a coisa toda, porque é tudo fechado. E lembra, quando você tem um ambiente confinado, uma coisa fechada, a explosão é muito pior, porque não tem para onde os gases expandirem, eles acabam expandindo só numa direção. Se você explode alguma coisa no aberto, a onda de choque é uma. Se você explode uma coisa num lugar fechado, a onda de choque é muito pior. Então isso aqui destrói tudo. Basta uma coisa explodir para explodir todos esses mísseis que estão aqui dentro, guardadinhos aqui, né? E Israel alvejou justamente as entradas desses complexos. Por quê? Mesmo que não destrua tudo, tá bom, tem um monte de míssil ali debaixo da terra. Tira ele de lá agora que eu quero ver. Não tem como sair os mísseis porque as portas foram fechadas, então agora boa sorte para o pessoal lá tirar os mísseis lá de dentro do túmulo de mísseis que eles têm agora ali naquela região, né? Então tá aqui o pessoal mostrando mais uma vez aqui os caras eliminados e coisa e tal, que foram os chefes da Força Revolucionária Islâmica do Irã e também o chefe das Forças Armadas iranianas, né? A gente já explicou que tem 2 exércitos, tem 2 Forças Armadas independentes no Irã, e os 2 estão aqui, os 2 já foram eliminados nessa história, né?
Aqui tem mais uma imagem sobre esse ataque aqui do Israel contra as entradas ali do Irã. Então mostra aqui onde foi feito o ataque. Existem algumas estruturas do lado de fora também que são importantes para eles manterem os mísseis lá dentro. Então foi tudo destruído nesse Vale da Morte aqui, ó. Tem as explosões todas feitas aqui nesse Vale da Morte. E com isso, esse grande arsenal iraniano já está destruído. Mas, de novo, mesmo que não esteja, lembra, o desafio do Irã são os lançadores. Mísseis eles têm uns montes, mas os lançadores eles têm poucos. E cada vez que eles usam, Israel, que agora tem o espaço aéreo à vontade, vai lá e destrói o lançador, né? Agora, tem uma outra imagem aqui, esse canal aqui, ó, é o canal, eu confesso que eu não conheço esse canal, tá? É um Chucomimus. Eu confesso que eu não conheço, mas ele mostra aqui uma série de imagens que foram capturadas ali da base de Natanz, mostrando o grau de dano que tem aqui. Ele começa primeiro ali, justamente nessa região das montanhas ali, em Kermanshahs, né? Kermanshahs, onde tem esses túneis todos. Ele mostra aqui, ó, um monte de fumaça saindo lá de dentro. Então Israel atingiu as entradas e tem muita fumaça saindo lá de dentro. Pode ser que tenha explodido já a porra toda. A gente não vai ver porque está debaixo da terra, explodiu a coisa toda lá. Então pode ser que a gente não veja isso, mas ele tem essas imagens aqui, ó. Mais fumaça saindo de túneis, entrada de túnel, mais fumaça saindo aqui de um túnel debaixo da terra ali, justamente naquela região que a gente estava falando, onde tem as coisas, né? Agora aqui já é na região, no complexo de enriquecimento de urânio de Natanz, né? Então também foi atingido por Israel, a gente mencionou. Uma coisa que foi atingida foram as instalações elétricas e de fato você vê um monte de coisa destruída aqui. Essa subestação elétrica aqui certamente não está operacional mais. Essa parte foi a destruição na superfície, né? Mas veja, sem energia elétrica, as centrífugas que estão lá embaixo todas param, né? Então não tem como resolver isso daí. Aí ele mostra aqui uma outra área aqui, ó, que foi muito atingida. Essa área aqui foi totalmente destruída. A gente não sabe o que tinha aqui, né? Mas dá para ver. Isso aqui é Natanz, tá? É aquela grande base onde há o enriquecimento de urânio. Você vê vários carros de bombeiro aqui, ó, vários carros de bombeiro, né, tentando apagar o incêndio nessa área. Não sabemos o que foi destruído aqui, mas alguma coisa grande foi destruída nessa área aqui em Natanz, né? Então ele mostra que ó, isso aqui era a imagem original que você tinha de satélite. Repara que está só invertido, tá dobrado assim, porque aqui ó, tem essa rotatória, tá aqui embaixo, a rotatória aqui está do lado de cá, mas é a mesma área, só está a foto virada, né? Isso aqui parece ser uma armazenagem de alguma coisa, mas tinha uma proteção, tá vendo? Tinha uma tela aqui, provavelmente para evitar exatamente ataque de drones, tá? Essa tela de ataque de drones aqui, estou para dizer que não funcionou não, aqui, ó, o negócio foi destruído aqui. O que tinha nessa região, a gente não sabe. Agora, ele fala uma outra coisa aqui também, né? Aqui são os locais onde tem as centrífugas, lá embaixo tem as centrífugas, nesses dois locais aqui é onde ficam de fato as centrífugas. A gente tinha informação de que Israel teria usado bombas bunkbuster nessa coisa aqui para atingir as centrífugas, mas a informação, pelas imagens que a gente tem agora, não foi isso. Israel destruiu a entrada do complexo. Então parece que mais uma vez foi a maneira que Israel teve de conseguir eliminar o problema de instalações subterrâneas. A instalação subterrânea ela é muito segura, muito difícil de destruir, mas se você destruir a entrada dela, meio que... E aí? Como é que você vai recuperar agora essas centrífugas que estão lá debaixo da terra, a muitos quilômetros de distância, muitos metros debaixo da terra e sem entrada? Se você não tem como chegar lá, as centrífugas não valem nada. Então essa parece ter sido a estratégia de Israel, tanto naqueles túneis lá em Kermanshah, quanto aqui em Natanz, para eliminar o acesso até as centrífugas aqui. Tá vendo? Aqui foi a área que foi destruída com a rotatória do lado de cá. A parte das subestações elétricas está mais para cima aqui, a gente não vê nesse mapa, está mais para cima aqui. Aqui ó, é o local de entrada, aqui é a entrada de pessoal. Como você chega nesses locais aqui de enriquecimento de urânio, né? E aqui foi o local que Israel atingiu, e você vê que afundou aqui, ó. Você vê que o solo ali afundou, ou seja, Israel conseguiu atingir alguma coisa aqui. Só que ele atingiu só esse ponto aqui. Por quê? Porque ele atingiu a entrada, porra. O pessoal que não tem mais como entrar lá dentro, e se tem alguém lá dentro, não tem como sair também, né? Então essa foi a estratégia de Israel para isso daí. Isso daqui já é uma visão do enriquecimento em Natanz após o ataque israelense, né? Então aqui tem mais imagens que mostra outros equipamentos destruídos. Aqui é a parte da estação elétrica que foi eliminada,
Ah, aqui está dizendo, aqui é a planta de enriquecimento piloto. Ah, é isso que foi destruído aqui nessa áreazinha aqui. Ele tá colocando aqui, ó. Era uma planta de enriquecimento piloto que eles usavam para depois fazer a planta de enriquecimento debaixo da terra aqui. Debaixo da terra, como a gente já viu, foi anulada. Aí tem outros equipamentos destruídos aqui, justamente para acabar com a energia elétrica dessa região. O pessoal não tem mais eletricidade agora aqui. Enfim, isso daqui dá uma ideia do resultado disso, né? Também tem mais isso daqui que é... Isso daqui foi uma outra área danificada, é um posto de satélite que o Irã usa para identificar ataques, né, de Israel de satélite. Fica mais ou menos aqui, ó. Isso daqui fica nessa região aqui, Hamedan. Essa região aqui é onde fica esse satélite aqui, que também foi alvejado por Israel. Eles mostram outras coisas aqui que foram alvejadas, que já tem evidência de ataque com sucesso, que foram destruídas nesse ataque israelense, né? E, finalmente, botam isso daqui, uma outra coisa que a gente vai falar mais adiante, que o Irã derrubou jatos israelenses. Meu amigo, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui não é um jato de verdade. Primeiro, porque tem um monte de coisa errada aqui na anatomia do jato, e segundo, que o motor está ligado, esse motor não faz sentido estar ligado com o jato caído. Lembra que isso aqui é um jato, tem que entrar ar para ele continuar operando, né, para o motor continuar girando, então não faz sentido o motor estar ligado com o jato parado no solo, né? Bom, o ministro da Defesa de Israel decretou que a lei de Teherã agora é a lei de Beirute. Como eu falei para vocês, agora o Irã virou um grande Líbano, Israel faz o que quer, é pouco tempo até acabar com o Irã igual acabou com o Hezbollah, né? Aqui, ó. Continuam ataques sem parar no Irã. Isso aqui é coisa que aconteceu há pouco tempo antes de eu gravar esse vídeo. Continuam muitos ataques. E durante a noite, tanto a noite de ontem para hoje, quanto hoje ao longo do dia, a televisão lá no Irã está num tom meio emergencial, um tom de emergência. O pessoal falando aqui, um tom de pânico, na verdade. Onde está o nosso exército? O cara perguntando aqui, cadê? O pessoal está destruindo tudo aqui em Teherã, atingindo as coisas todas. Cadê o exército iraniano? Cadê as forças armadas iranianas? Pois é, meu amigo, não existem mais, né? Já foram destruídas, já foram decapitadas, né? Aqui, ó, outra coisa, outro sinal de pânico no Irã, né? As ATMs, é o banco 24 horas para você sacar dinheiro em Teherã, muitos estão fora do ar, e a internet também está tendo falta de internet em vários pontos. O Elon Musk forneceu Starlink para eles, mas o problema é que, como é que você leva Starlink? O Elon Musk está dando Starlink para os residentes no Irã, tá? Para o pessoal que mora no Irã poder fazer a revolta contra a teocracia lá do Irã. Mas é difícil fazer chegar lá. Quem tem o receptor consegue falar com o satélite lá no Irã. Mas quem não tem o receptor, não tem muito como esse momento conseguir isso, né? E como nós previmos, os protestos começaram no Irã, várias pessoas fazendo manifestações contra o regime dos ayatolás. Já tem muito tempo que o pessoal não gosta disso. Agora, os baziges, que são fanáticos pró-religiosos, estão indo para as cidades para tentar controlar essas manifestações em Teherã e em outras grandes cidades do Irã. Então, o regime está tão odiado a esse ponto que eles estão absolutamente desesperados, estão preocupados com cidadãos desarmados, porque a verdade é essa. Ter armas lá no Irã, tal como todos os países socialistas ditatoriais no mundo, inclusive o Brasil, é proibido ter armas lá no Irã, né? Então o pessoal está indo lá em direção às cidades, mesmo as pessoas desarmadas, o pessoal do regime está temendo lá no Irã, né? O Reza Pahlavi, que é o filho do Reza Pahlavi, que sofreu o golpe lá em 79, ele está dizendo aqui, ele é o príncipe iraniano em exílio, né, nos Estados Unidos, falou para os iranianos pararem de trabalhar menos e bater de frente com o regime. Vamos nos unir, vamos conseguir renascer a nação iraniana. Eu não sei se tem muito que ele possa fazer, tá? Mas vamos ver, quem sabe não surge um movimento democrático lá. Eu não gosto de volta da monarquia, eu não sou monarquista não, tá, gente? Tem um monte de gente na direita que gosta de monarquia, eu não acho bom não. Mesmo que o cara seja um bom rei, quem que garante que o filho dele vai ser um bom rei? E o neto dele vai ser um bom rei, né? Então eu não gosto muito de monarquia não. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa é melhor do que a teocracia dos ayatolás lá no Irã, né? Bom, a NBC está reportando que muitas pessoas estão fugindo de Teherã, o tráfego está muito pesado saindo da cidade. Você consegue imaginar, não tem água, não tem internet, o esgoto não está funcionando, cheiro de merda para tudo quanto é lado, explosão para tudo quanto é lado. Eu se morasse em Teherã, estava saindo também a essa altura, né?
e algumas estradas estão fechadas devido aos ataques, os mercados em Teherã fecharam, ou seja, não tem mais como comprar as coisas, não tem mais nada funcionando, ou seja, o regime do Khamenei está tornando Teherã em Gaza. Eu não diria Gaza, está no meio do caminho, está em Beirute, está transformando em Beirute, né? Vamos ver se vai chegar em Gaza isso daqui, né? Ó, outra informação, parece que a diplomacia iraniana está buscando vários países para tentar pedir para forçar Israel em um cessar-fogo, né? Então, segundo disse aqui Israel Ayon, líderes iranianos estão mandando mensagens através da Itália, Azerbaijão, Chipre, e usando o Catar e o Omã para mandar mensagens para os Estados Unidos, dizendo que se o Israel parar de atacar o Irã, Irã para também, Irã não vai responder, ou seja, já estão totalmente quebrados. Eu acho que Israel não devia parar agora não, pô. Agora que eles estão quebrados, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã, né, o Abbas Arghachi, disse que se Israel parar o ataque, nossas respostas irão parar. E adicionou que Teherã não tem intenção de expandir o conflito para países vizinhos, a menos que isso seja obrigatório para a gente. Ou seja, ele está ameaçando expandir o conflito para o Iraque, se você entendeu o que ele está dizendo aqui, né? E parece que, infelizmente, esse papinho de que ai, vamos fazer as pazes, agora que eu tomei no cu, vamos fazer as pazes e não sei o que lá, parece que chegou no Trump, e o Trump, com o pau mole dele tradicional, tá aqui, ó. Irã e Israel deveriam fazer um acordo. Eu ia fazer um belo acordo, como eu fiz com a Índia e com o Paquistão. Porra, o Paquistão nunca teve nada ali. Eu falei, desde o primeiro dia da Índia e do Paquistão, eu falei, isso aqui não vai dar em nada. Vai trocar uns mísseis, vai um míssil pra cá, outro míssil pra lá e acabou. É outra coisa totalmente diferente, né? Mas enfim, o Trump continua nessa palmolescência dele de querer esse acordo de paz de Rússia e Ucrânia, Irã e Israel. Vamos usar comércio com os Estados Unidos para trazer uma razão, uma coesão e sanidade nas conversas. Por favor, parem, parem, Vladimir, pare. E também no meu primeiro termo dele, no primeiro mandato do Trump, né? A Sérvia e o Kosovo também estavam ficando quentes e a gente parou e não sei o que lá. E agora outro caso é o Egito, a Etiópia, um monte de coisa pequenininha que não tem um milésimo do tamanho de Rússia versus Ucrânia ou Israel versus Irã, que aí fica o Trump falando essas besteiras, né? Vamos fazer o Oriente Médio grande de novo, né? E desgrila, Trump, por favor, cara, pelo menos fica calado. Você não tem coisa boa pra falar, cala a boca, cara, tá me dando vergonha nisso, cara. Putz, e esse cara, esse idiota, tá botando um mau nome em toda a direita mundial, cara. Vai ficar todo mundo queimado depois desse governo do Trump, pô. Putz grila. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as campanhas aéreas israelenses e coisa e tal, mas como eles publicam com um dia de atraso, a gente já falou sobre tudo isso daqui, não vale a pena a gente entrar em detalhes. O Irã parece que pediu ajuda para a Rússia e o Putin falou, sinto muito, meu amigo, enquanto era você me ajudando, estava bom, agora o nosso acordo, agora que eu tenho que te ajudar, não vai rolar não, porque eu não posso, eu estou sendo destruído lá na Ucrânia, não posso te ajudar não, ou seja, o Putin tinha assinado um acordo, uma parceria estratégica de 20 anos com o Irã, estabelecendo os dois países como aliados e coisa e tal, e não vai para frente isso não, né? Bom, aqui no Brasil, em vários lugares, lá em Brasília, mas também em São Paulo, em outros lugares do Brasil, os esquerdosos brasileiros sem cérebro estão fazendo protestos exigindo o rompimento das relações do Brasil com Israel. Eu vou te falar um negócio, cara, é uma tristeza isso, realmente dá uma dor no coração saber que tem gente idiota a esse ponto, né? O mais engraçado isso daqui, esse aqui é um protesto em Londres a favor do Irã. E aí a Newberg, que mora nos Estados Unidos e é iraniana, é judia iraniana, está apontando que não tem um iraniano nisso aqui, é todo mundo inglês. É a esquerda inglesa fazendo protesto, é igual esses protestos em Los Angeles, que estavam dizendo que eram os imigrantes protestando em Los Angeles contra a imigração, que eram a esquerda americana, na verdade, protestando, não tinha imigrante nenhum ali, né? Aqui também não tem iraniano nenhum aqui, só tem inglês querendo pagar pau pro Ayatollah, né? Um regime absurdo, um regime que mata homossexuais, para quem não sabe, já tem ativistas LGBTQ a favor do Irã por aí. Gente, o Irã é crime homossexualismo no Irã, tá? Toma cuidado com isso. Esse negócio, o direito das mulheres é mínimo no Irã, não tem direito a nada, né? Lembra dos casos recentes de mulheres que foram mortas no Irã porque estavam usando o véu errado. Ah, não é que não estavam usando o véu, não, estavam usando o véu errado. Aí a polícia de costumes lá não gostou, espancou a garota até morrer, até matar ela. Foram 2 casos desses que teve recentes lá no Irã.
Enfim, um absurdo, né? A Starlink está aberta no Irã, diz o Elon Musk, mas é porque o regime dos ayatollahs desligou a internet, né? Só que o problema é que como é que você faz chegar os receptores, né? Tem que ter os aparelhos para chegar na internet, né? E esse é o problema, né? Aqui, isso aqui é justamente o pessoal, o príncipe, o Reza Parlev, né? Que está em exílio, dizendo que o Starlink poderia ajudar o povo iraniano a se rebelar contra os ayatollahs, e o Elon Musk diz que tá ok. Mas como é que chega os terminais lá? Isso aqui a gente não sabe, né? Bom, eu não vou nem falar muito sobre isso daqui, porque isso aqui, acho que eu vou fazer depois um outro vídeo sobre isso, que é uma besteira tão grande. Um monte de ativista pró-Palestina que foram deportados do Egito, mas o Opera Mundi, que é um site de extrema esquerda aqui no Brasil, não, mas a marcha prosseguirá, que não sei o que lá, que tem 10 mil pessoas indo para Gaza e não sei o que lá. Eu não sei se eles sabem, mas entre o Egito e Gaza tem um muro, que são 7 muros, na verdade, com um monte de proteção, porque o Egito construiu para justamente não ter contato com o pessoal da faixa de Gaza. Esse pessoal não vai conseguir passar por esse muro, né? Vai ficar ali no meio do deserto sem fazer nada. E ainda tem vários que estão sofrendo ataque de insolação lá no Egito, né? Um monte de gente da Europa que não está acostumado, que acha que 40 graus centígrados é quente pra caramba, aí vai pro Egito, aí pega 50 graus centígrados, úmido pra caramba, o suor não consegue tirar o seu calor, e aí a pessoa começa todo mundo a desabar lá, fica um atendendo o outro lá para tentar se recuperar. O que eles chamam de heat stroke, né? É insolação, como a gente chama de insolação aqui no Rio. Enfim, o pessoal tá ferrado, essa turma, cara. Merece o que tá acontecendo. Quem são os aliados do Irã? Rússia, Venezuela, Hamas, Hezbollah e talvez o Brasil, né? O problema é esse, o Lula querendo entrar nessa história aí. Bom, e tem também as notícias dos jatos israelenses abatidos pelo Irã, que tá louco isso aqui. Tem gente falando que em 10 jatos aqui, esse aqui é um outro jornal, falava em 10 jatos israelenses abatidos. O número correto é 0. O Irã não conseguiu abater nenhum jato israelense, tá? O Instituto Chupa Lula aqui disse que o Irã, a matéria original era aqui, ó, Irã captura terceiro jato israelense, tá aqui, ó. A matéria original era essa. Aí depois eles viram que falaram merda, que era fake news. Aí o Irã diz ter abatido 3 jatos F-35 de Israel. As forças aéreas israelenses desmentem. Não tem nenhuma indicação de nenhum jato israelense abatido pelo Irã. Fiquem tranquilos com isso, né? E 10, 20, 50... Daqui a pouco tá igual os russos, né? Os russos dizem que já destruíram 500 HIMARS na Ucrânia, né? A Ucrânia só tem 52 HIMARS, né? Então, mas eles destruíram 200. É uma coisa assim fantástica, um número enorme de HIMARS. Destruíram o HIMARS antes do HIMARS chegar na Ucrânia, os russos já tinham dito que tinham destruído o HIMARS, né? O problema é esse, regimes ditatoriais estão tão acostumados a mentir que o cara mente sem nem perceber, sem nem fazer nada, né? Enfim, é isso daí. Hoje à tarde tem a nossa live aqui no canal Mundo em Revolução. Evidentemente, se tiver alguma ação israelense ou iraniana no mesmo momento, a gente vai acompanhar ela também na nossa live de hoje aqui no Mundo em Revolução. Se não, a gente vai fazer a nossa live tradicional com um agrupamento dos acontecimentos da semana e o nosso joguinho de Jogesser. Aguardo vocês às 5h15, horário de Brasília, aqui no canal Mundo em Revolução. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.